Diga para hoje. Ezequiel 37. Depois desse cântico já era. Ezequiel 37. Abra lá comigo nesse texto. Se você quiser ouvir a série de Romanos, foi pregado às 5h30. Se você quiser ouvir a série dos encontros de Jesus, foi pregado de manhã. Mas um bom escriba tira dos seus tesouros, disse Jesus, coisas novas e coisas velhas. Coloque-se de pé. Deus está me mandando pregar essa mensagem para você. E eu vou obedecer. Ezequiel 37. Eu vou ler, irmãos, até o versículo de número 11, e vocês lerão comigo do 12 ao 14. Assim diz a palavra de Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados, todos comigo. Portanto profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa terra. Então sabereis que eu, Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Senhor, foi cantado que a tua presença está aqui, doce. Então, Senhor, vem sobre nós como cantamos, encher-nos com teu poder. Espírito, eu preciso do Senhor. Essa igreja precisa do Senhor. Pai, eu preciso do Senhor. Essa igreja precisa do Senhor. Filho, eu preciso do Senhor. Essa igreja precisa do Senhor. Senhor, nós dependemos de Ti. Sopra sobre nós Tua graça nessa hora. Mostra-te a nós e restaura o nosso coração pelo poder da Tua palavra. É o que eu te peço, Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos irmãos e irmãs, esse ano é um ano muito importante para a igreja protestante no mundo inteiro. Esse ano nós celebramos os 500 anos da Reforma. E a Reforma nos deixa um legado, uma visão de mundo, uma visão de reino, uma visão de vida, amados irmãos, incomparável. Da Reforma nós temos como herança os solas tão preciosos que regem a vida da igreja. Na Reforma nós aprendemos que Deus fala sola a Escritura, sola a Escritura. Nós aprendemos que somos salvos somente pela graça de Deus. Nós aprendemos que somos justificados somente pela fé. Amados amigos e irmãos, na Reforma nós voltamos a ouvir que só Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E que nós vivemos somente pela glória e para a glória de Deus. Mas, amados irmãos, além desses 5 solas que os reformadores usavam, eu repeti para vocês, eu quero dizer que a reforma
mais do que todas as coisas, foi um grande avivamento espiritual. A Reforma Protestante foi uma das maiores intervenções sobrenaturais de Deus na história da humanidade. Logicamente, os homens atuaram, mas como consequência do mover de Deus. E a Reforma tanto é avivamento que nós temos inúmeros exemplos. Um deles, amados irmãos, é John Knox, chamado de o pai do presbiterianismo. John Knox foi jovem na Escócia, discípulo de George Wishart. E ele viu o seu grande professor, que estava pregando o evangelho na Escócia, ser julgado de maneira espúria pelo cardeal Beaton, e foi, amados irmãos, jogado e queimado na fogueira. E enquanto ele estava sendo e caminhando para ser queimado, Knox o acompanhava. Os jovens da Universidade de St. Andrews se revoltaram e tomaram o castelo de St. Andrews e se levantaram contra o castelo do bispado. E então o exército francês veio e tomou o castelo, queridos, e aqueles jovens que sobreviveram foram aprisionados. E John Knox, aquele jovem pregador, que era um sacerdote romano antes, agora tinha se tornado pregador do evangelho, foi condenado às galés. E ele remava naquelas embarcações que recebiam, queridos amigos, água, e jogavam água dentro, e eles remavam, e se não remassem direito, eram açoitados, amados amigos e irmãos. A situação era tensa. E John Knox foi perseguido ali, depois conseguiu escapar. Pastoreou durante um tempo em Frankfurt, na Alemanha. Quando Eduardo VI era rei da Inglaterra, ele se tornou capelão real. Mas quando Maria Tudor assumiu o poder, ele teve que fugir dali e foi para Genebra. Esteve com Calvino em Genebra há alguns anos, pastoreando a igreja de fala inglesa daquela cidade. Foi à Escócia uma vez, voltou, mas definitivamente no ano de 1559 ele volta para a Escócia. E a rainha da Escócia agora é Mary Stuart, uma mulher de uma beleza invulgar e incomparável, conhecida por muitos como uma mulher muito sedutora e romanista até o tutano, porque sua mãe era de origem francesa. Mas Knox volta no interior da Escócia, irmãos, pregando nas fazendas dos lords. O Espírito Santo de Deus se move de maneira poderosa, e centenas e milhares começam a se converter naquele ano em que Knox faz campanhas de evangelização por todo o país. No ano de 1560, o parlamento escocês se reúne, decreta que a fé da Escócia vai ser a fé evangélica, e que a igreja da Escócia vai se chamar Igreja Presbiteriana. Nossa igreja nasce com esse nome no avivamento da Reforma Protestante. E Knox escreve a Confissão de Fé Escocesa, que nós também, irmãos, ainda lemos com alegria nos dias de hoje, e era a confissão das igrejas presbiterianas antes da confissão de Westminster. Mas Knox orava assim: Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, ou eu prefiro morrer. Homem de madrugadas de oração, de lutas espirituais imensas, de uma pregação franca e direta. Deus respondeu às orações dele e o visitou com reavivamento. E nesse tempo especial de 500 anos de reforma, minha oração a Deus, amados irmãos, é que Deus também visite esta igreja, visite a igreja do Senhor Jesus no Brasil e no mundo inteiro, esta igreja local, a igreja que pastorearemos no ano que vem, com um grande avivamento espiritual. E esse texto que nós lemos, irmãos, é uma promessa de avivamento. E o Senhor promete avivamento a Ezequiel e ao seu povo. Irmãos, Deus levou os judeus cativos para a Babilônia por causa do pecado deles. Os profetas os confrontaram, mas eles foram soberbos, idolatraram, extorquiram pessoas, adulteraram, viveram no pecado. Deus os levou, escravos, para a Babilônia, debaixo do jugo de Nabucodonosor. E na primeira deportação, Ezequiel é levado. Daniel e seus amigos também foram. Mas Ezequiel fica junto ao rio Quebar. Ele ia começar a sua profissão, sacerdote no templo, começava com 30 anos de idade. E ele é levado cativo. Mas ele não será sacerdote no templo. Mas Deus lhe deu a bênção de ser profeta. Ele vai sofrer muito. A esposa dele vai morrer num dia e Deus não vai nem deixá-lo chorar. Para mostrar que Deus não estava chorando
por causa da perdição e do pecado de Israel. Ele sofre demais. Irmãos, ele era um grande pregador, era um homem de visões sobrenaturais. O povo dizia, vamos ouvir Ezequiel pregar. Ele é como quem tange música, como quem toca bem. Ele prega bem demais. Mas eles não ouviam as mensagens dele. A Bíblia diz. Mas no meio de tanto sofrimento, esse povo que foi levado cativo está, irmãos, deprimido e decepcionado. Imagina, irmão, que alguém viesse aqui no Guará e invadisse o nosso Guará ou a nossa capital federal, um exército inimigo nos cercasse, jogasse bombas dos céus e começassem a queimar os prédios, as repartições públicas, os nossos templos de adoração, matassem diante dos nossos olhos nossos familiares, abusassem das mulheres diante de nós, e nos amarrassem com os concorrentes e nos levassem cativos por milhares de quilômetros a uma terra que não conhecemos, com um idioma que nós não entendemos nada. É assim que esse povo está. E esse povo está dizendo, já era para a gente. Deus se esqueceu de nós. Olha o que é que eles dizem no versículo 11. Leia para mim o versículo 11. O que é que eles dizem? Presta atenção, leia aí. O que é que eles dizem? Acabou para nós. Já era. Deus não nos ama mais. Nós estamos destruídos. Nossos ossos se secaram. Deus nos abandonou. E quando esse povo diz isso, irmãos, Deus mostra para o seu povo que Ele nunca o abandona. E Deus dá aqui uma promessa de reavivamento. E hoje, então, Deus fala conosco aqui que Deus é quem promete o reavivamento. Se Deus promete o reavivamento à sua igreja em dias de crise, na sua palavra, que nessa noite eu e você oremos por reavivamento em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. O tema é a promessa do reavivamento. Que ela se cumpra na sua vida e na minha vida em nome de Jesus. Amém! Primeira verdade que o texto diz, que a promessa do reavivamento é para quem necessita. A promessa do reavivamento é para quem necessita. Vamos ler o versículo de 1 a 3? Versículos de 1 a 3. A promessa do reavivamento é para quem necessita. Estou pregando com outro esboço, tá? Antigamente eu preguei com outro esboço. Vamos ler de 1 a 3. Eu vou ler 1, vocês o 2 e o 3. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Irmãos, numa visão, num êxtase. Os profetas, às vezes, irmãos, tinham visões de sonhos. E num sonho, num êxtase desse, Deus pega Ezequiel, o Espírito Santo leva e o bota no meio de um vale. E esse vale simboliza Israel. O texto nos mostra um vale cheio de ossos. É um vale de uma batalha. De um exército que guerreou e foi massacrado, execrado, e os corpos foram comidos por corvos, e agora só restaram os ossos que estão secando naquele sol causticante do Oriente, e eles estão acabados. E Deus coloca o profeta no meio desse vale de grande necessidade e pergunta ao profeta: Ezequiel, meu filho, acaso poderão reviver esses ossos? Provando a fé do profeta, e Ezequiel, que é crente, diz: Senhor Deus, tu sabes. O verbo que ele usa no hebraico aqui para sabes, significa que se Deus quer e ama esses ossos e coloca o coração neles, eles serão restaurados, se Deus os ama. Então, meus amados irmãos, a primeira verdade que o texto mostra para mim e para você é o seguinte: que a promessa do reavivamento é para quem necessita, é para quem está seco, é para quem está machucado, é para quem está com o coração endurecido, é para quem está passando necessidade, é para quem vive dias de crise, é para quem vive dias de dor. Deus coloca o seu profeta ali e pergunta: será que Deus pode fazer um milagre? O profeta crê: Deus pode reavivar a vida de quem necessita uma intervenção sobrenatural de Deus. Oh, meu querido irmão, se você necessita uma intervenção sobrenatural de Deus, essa palavra do Senhor é para você, é para restaurar a sua vida.
é para restaurar o seu coração, é para mudar o seu viver, é para transformar você. Oh, meu querido irmão, se você necessita de um novo momento com Deus, se você precisa ter restaurado na sua vida o primeiro amor, se você precisa de uma intervenção sobrenatural do Senhor no seu coração, se você precisa de uma intervenção sobrenatural do Senhor na sua casa, se você precisa de uma intervenção sobrenatural do Senhor na sua vida, reconheça hoje que necessita em nome de Jesus. E Deus promete que vai trazer reavivamento para a sua vida em nome de Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Queridos, eu tenho um amigo que há mais de 30 anos atrás, ele estava morando numa capital do Nordeste e teve uma crise terrível com a sua esposa, e eles brigavam demais, e ele gritou com ela, foi muito feio, disse, acabou, subiu para o seu escritório, foi guardar seus livros, achou uma fita cassete, e botou ali a fita cassete para ver o que era, e ouviu um pregador famosíssimo no Brasil à época, dizendo, se a sua vida está uma miséria, se o seu coração está destruído, se a sua casa caiu no pó, reconheça que você é miserável, reconheça que você precisa da graça de Deus, se humilhe na presença do Senhor, e Deus, pela sua palavra, dirá, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, e Ele trará restauração para a sua vida, em nome de Jesus. E aquele meu amigo caiu de joelhos no chão, e confessou todos os seus pecados a Deus, e desceu lá embaixo, pediu perdão para a mulher, e ajoelhou com ela, e para a glória de Deus, eles estão casados até o dia de hoje. Louvado seja o Senhor, amém, meu irmão? Já chegando aos 40 anos de casado, porque, irmãos, quando a gente se humilha, Deus nos exalta. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Você precisa, irmão, para ter um reavivamento na sua vida, reconhecer que você precisa, que você é quem você é. Irmãos, nós precisamos de avivamento. Olha o que está acontecendo na política desse país. Olha a situação financeira do país. Olha a moral da vida das pessoas. Muitas igrejas, como é que está a vida de oração do povo? Como é que está o estudo das Escrituras? Como é que é o namoro dos jovens que se dizem evangélicos nos dias de hoje? Os crentes estão dando testemunho nesse país? Será que é um despertamento missionário no Brasil? Quantas pessoas estão se convertendo aos milhares? Como é que é o relacionamento de gente que diz que anda com Deus e é fiel a Deus? Será que eles vivem para a glória de Deus? Você, meu irmão, será que muitas vezes a inveja domina o seu coração? Será que muitas vezes você não é carnal? Você não é capaz de passar por cima? Não é capaz de perdoar? Tem um coração duro, nem parece que tem Jesus na alma. Você precisa reconhecer que precisa de uma intervenção sobrenatural de Deus. Como é que está a sua vida de oração? Você tem falado de Jesus para quantas pessoas? Você está cheio do Espírito Santo? Então, meu irmão, eu e você, nós precisamos reconhecer a nossa necessidade. O avivamento é para quem necessita. Se você necessita de avivamento, se humilhe hoje. Amém, meu irmão? A Bíblia diz, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Reconheça a sua necessidade. Mas o texto nos mostra que Deus nos promete o avivamento. Que Ele reavive a sua vida em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que Ele reavive sua casa em nome de Jesus. Amém, minha irmã? Amém? A promessa do reavivamento é para quem necessita. Mas a promessa do reavivamento vem pela palavra. A promessa do reavivamento vem pela palavra. Olhe para a sua Bíblia, irmãos. Versículo de número 4, irmã, olhe para a Bíblia. Diz assim o texto, versículo 4. Eu vou ler o 4 e você vai ler o 5 e o 6. Diz assim a palavra de Deus. Disse-me ele, profetiza esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Vou ser o 5 e o 6. Então, veja o que o Senhor mandou Ezequiel pregar. Ezequiel prega para os ossos. E diga para os ossos o seguinte, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
Eis que farei entrar o meu espírito em vós, farei crescer tendões sobre vós, carne sobre vós, porei pele sobre vós, colocarei em vós o meu espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E o texto conta para nós, irmãos, quer dizer que eu disse o seguinte: profetizei segundo me for ordenado. E enquanto eu profetizava, imagina o texto, eu ouvi um barulho de ossos que batiam contra ossos. Então você imagina braço, antebraço, mão, dedo, e aí vai formando o corpo, e aí vai formando o tronco, cada osso entrando no seu lugar, e de repente então, depois dos ossos, a Bíblia diz que vai crescendo aquela rede de tendões, amados amigos e irmãos, e a carne vai enchendo o esqueleto, amados amigos e irmãos, porque eles ouviram a pregação da palavra, e a ressurreição do pecador começa com a pregação da palavra de Deus. A promessa do reavivamento vem por meio da palavra, irmão. É por isso que você está aqui nessa noite. O apóstolo Paulo diz que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É quando eu ouço a palavra que meu coração é reavivado. É quando eu ouço a palavra que minha fé é renovada. É quando eu ouço a palavra que o meu ser é transformado. É pelo poder da palavra de Deus que nós somos descedentados, irmãos. É pelo poder da palavra de Deus que nós somos alimentados. É pelo poder da palavra de Deus que nós somos restaurados. Ah, amados amigos e irmãos, sem a palavra de Deus, nós não podemos fazer nada. Eu me lembro, irmãos, do grande avivamento do século XVIII, que aconteceu lá no país de Gales. Num dia de Santa Ceia como esse, o pastor presidindo a ceia, depois de pregar a mensagem, ele disse: se alguém não está preparado para cear, não está preparado para orar. E se essa pessoa não está preparada para orar, ela não está preparada para viver. E se ela não está preparada para viver, ela não estava preparada para morrer. Havia ali um jovem chamado Howell Harris, e ele ouviu o pastor pregar na Santa Ceia essas palavras, e ele viu que ele não estava preparado para orar, nem para cear, nem para viver, nem para morrer, e ele caiu de joelhos e creu em Jesus e foi convertido. E ele tomou a ceia e saiu dali cheio do Espírito Santo. E ele queria pregar para todo mundo, mas ele não sabia. Então ele foi para a praça de Cardiff, a capital do seu país, e começou a ler a Bíblia. E começou a ler a Bíblia, e o povo começou a se juntar ali. E enquanto ele lia a Bíblia, irmãos, poderosamente, somente pela leitura da Bíblia, o povo começou a se converter. E aí, então, irmãos, ele resolveu que ele queria abençoar o povo. Ele começou a ler os sermões dos antigos puritanos, Richard Sides, John Bunyan, Thomas Godwin, Richard Baxter, John Owen, e ele ia para a praça e lia as mensagens desses homens, e o povo chorava, e centenas começaram a se converter, e por meio da pregação da palavra, e depois Deus o capacitou para pregar, e aquele homem se tornou um grande avivalista, e junto com George Whitefield, eles varreram a Inglaterra e o país de Gales, pregando a palavra de Deus com poder, e ele se tornou um dos maiores pregadores do seu tempo, e foi o fundador, junto com George Whitefield, da igreja metodista do país de Gales, que hoje se chama Igreja Presbiteriana do país de Gales, que começou com um avivamento de pregação da palavra. João Calvino dizia que ele não gostava de especulação teológica. Ele falava assim: onde a Bíblia fala, eu falo. Onde a Bíblia cala, eu calo. Deus se revela a nós por meio da santa palavra, irmão. Irmão, nós temos que ser o povo da Bíblia. Eu quero perguntar, meu irmão, você está lendo a Bíblia todo dia? Vem cá, mas mais do que isso, você lê a Bíblia com seus familiares, com seus filhos, com seus amigos, todo dia? Você senta e pega pelo menos um devocionário e lê um versículo com os filhos, com os netos? Vem cá, tem algum colega do trabalho que você já virou e falou assim: vamos ler a Bíblia junto, para a glória de Deus? E você começou a ler a Bíblia e viu a Bíblia transformar a vida dessa pessoa. Ô, meu querido irmão, nós temos que amar as Escrituras. A gente tem que ler para ter conhecimento, mas a gente tem que pegar um versículo assim e meditar nele. Aí você lê, fica com aquele versículo de manhã, aí de repente na hora do almoço ele vem, e aí daqui a pouco no culto à noite ele vem, e de repente ele caminha, ele vai. É como aquele animal, aquela vaca que rumina, aí joga lá dentro do material, depois traz de volta, mastiga, e você vai meditando. O povo antigo não só lia, meditava na palavra. Irmãos, os puritanos faziam algo interessante. Eles ouviam esse sermão aqui no domingo, anotavam o tema e as divisões, e aí então eles iam para casa, e na hora do jantar, a conversa da família era o sermão. E eles viravam: filho, qual foi o tema do sermão? Quais foram os pontos que o pastor pregou? E aí todo mundo ia falando. E aí o seguinte: qual foi o ponto que falou mais no seu coração? Qual pecado seu foi confrontado?
Que perdão e graça Deus trouxe para você. Que alegria o Senhor trouxe para a sua vida. E aí o puritano ficava com aquela mensagem. E aí ele ia trabalhar na lavoura e ele falava assim, Deus promete um reavivamento para mim. Mas eu tenho que reconhecer que necessita. Ele falava, Deus, eu preciso de um avivamento. As coisas estão feias lá em casa. E aí, de repente, então, ele falava, não, mas Deus reaviva pela palavra. Ele ia lá, lia a sua Bíblia e falava, Senhor, restaura a minha vida em nome de Jesus. E a palavra e a mensagem fazia parte da semana inteira daquela pessoa, irmão. A palavra de Deus tem o poder de restaurar a nossa vida. Antigamente eu ensinei uma frase para vocês aqui, e eu quero que vocês voltem a repetir comigo. A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Vamos lá? A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Mas vocês estão tímidos demais, pelo amor de Deus. Vamos repetir de novo? A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Agora diga para o seu irmão, fala para ele, fala boa noite. Fala para ele, a Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a sua vida. Fala para ele, toma vergonha e vai ler a Bíblia, que Deus te abençoe e fale contigo, em nome de Jesus, amém. Eles vão sentir falta desse pastor maluco, viu? Vocês não gostam não, mas eu também vou morrer de saudade de vocês. A promessa do avivamento, irmãos, como temos visto, é para quem necessita. A promessa do avivamento, amados irmãos, é recebida pela palavra. Mas a promessa do avivamento vem pelo Espírito Santo. A promessa do avivamento vem pelo Espírito Santo. Ele profetizou, os corpos já começaram a ressuscitar, mas eles ainda estão mortos no chão. E aí então nós vamos ler o versículo de número 9 e o versículo de número 10. Eu vou ler o 9 e vocês o 10. Então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Vocês o 10. Varão Helder, Ezequiel ouviu a voz de Deus, clama ao Espírito, profetiza ao Espírito. E esse Espírito aqui, irmão, não é qualquer Espírito, é o Espírito Santo de Deus. E ele diz assim, profetiza ao Espírito, vem dos quatro ventos, ó Espírito, ou seja, dos quatro cantos da terra, e assopra sobre estes mortos para que eles vivam. E Ezequiel clamou, orou, profetizou como Deus mandou. Profetizei como ele me ordenara. E a Bíblia diz que o Espírito entrou neles e se puseram em pé. E agora, armado, ali está um exército sob modo numeroso. Preste atenção, irmão, nós começamos vendo o vale da morte. E agora nós vemos o vale da vida. Nós começamos do vale da destruição. E agora nós estamos no vale da restauração. Nós vimos o vale da maldição, mas quando o Espírito Santo de Deus sopra a vida sobre o povo, aquele vale da maldição se torna o vale da bênção, amados amigos e irmãos. O texto vem nos dizer que a promessa do reavivamento, como eu já disse para você, que é para quem necessita, que vem pela palavra, vem pelo Espírito Santo. E, amados amigos e irmãos, Deus reaviva a sua igreja por meio do poder do Espírito Santo. Eu quero dizer para você o seguinte, sem o Espírito Santo, nós não teríamos Bíblia. Quando os autores da Bíblia escreveram a Bíblia, foi o Espírito Santo que os preservou de erro e de pecado. Amado amigo e irmão, sem o Espírito Santo não tem crente, porque o homem está morto espiritualmente, e se ele ouvir a palavra e o Espírito Santo não colocar nova vida no coração dele, não acontece nada. O homem só pode crer porque ele já nasceu de novo com o sopro do Espírito no coração, e o Espírito dá a ele a fé e crê, e ele então ressuscita espiritualmente. Mas, amado amigo e irmão, além de tudo isso que nós temos visto aqui nessa mensagem, preste atenção aqui em nome de Jesus, a palavra do Senhor também diz aqui, querido, que no Espírito Santo, além de fazer tudo isso, quando nós cremos, ele nos sela e nos batiza, e faz de nós a habitação. E aí no processo de santificação, enquanto você vai lutando contra o pecado,
quem te convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E quando você vai pregar, e você ora, e você vê Deus te usando, aquele poder que está com você é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós não podemos fazer nada sem o Espírito Santo. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E Ele deu a nós a pessoa bendita do Espírito Santo, o Consolador. Irmão, o Espírito Santo fala conosco na palavra. Por que nós temos medo de falar do Espírito Santo? Porque muitas vezes nós apagamos o Espírito Santo na nossa vida. Quando a Bíblia diz, não apagueis o Espírito Santo. Você sabia que quando você peca, você entristece o Espírito Santo? A Bíblia diz, não contristeis o Espírito Santo com o qual fostes selados. Ele é o selo dentro de você, para o dia da redenção. Certo? Ele é a garantia de que você é de Deus. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Por que você não se alegra nesse Espírito Santo? Por que você, quando for sentar e ler a Escritura, não fala, Espírito, tu és o mestre divino que estás aqui, fala comigo. A Bíblia nos ensina a orar diretamente ao Pai, mas não nos proíbe orar nem ao Filho, nem ao Espírito Santo, porque eles são Deus. Não há nenhuma proibição. Então nós oramos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Claro que Jesus ensinou, Pai nosso, nos dirigimos ao Pai. Mas há orações a Jesus na Bíblia e há orações ao Espírito Santo. Por que você não clama a Deus para ser cheio do Espírito Santo? Sabe, quando você tem na sua vida amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, isso é o fruto do Espírito Santo. Eu e você precisamos do Espírito Santo, irmãos. Sem o Espírito Santo eu não posso pregar. Sem o Espírito Santo eu não posso aconselhar. Sem o Espírito Santo eu não posso fazer nada no ministério. Irmãos, eu vou dizer para vocês o seguinte, se vocês perguntarem para mim, além dos solas da reforma, e além da crença na mediação de Cristo Jesus, e da soberania de Deus sobre todas as coisas, se você for perguntar a minha matriz, os meus valores principais do ministério, são esses 5 solas que eu disse para você, é a fé na soberania de Deus, a fé no Evangelho e a dependência do Espírito Santo. Porque é Ele que converte, que santifica, que dá avivamento, que traz nova vida. É Ele que abençoa meu lar, é Ele que muda meu coração, é Ele que enche de paz minha casa, é Ele quem vai dirigir a vida dos meus filhos, é Ele quem dirige os projetos da igreja. Eu preciso do Espírito Santo, irmão. Eu não posso fazer nada sem Ele, e mais eu quero conhecê-lo e ser cheio dEle. E para isso eu preciso ter uma séria vida de oração. Eu quero lhe perguntar, você é um crente cheio do Espírito Santo? A sua vida tem a presença e o poder do Espírito Santo? Não há nenhuma contradição em ser crente calvinista e ser cheio do poder e da unção do Espírito Santo. Um dos maiores pregadores do século XX, homem usado por Deus para restaurar o calvinismo no mundo, todo mundo reconhece, David Martin Lloyd Jones, era um homem de tremenda vida de oração e cheio do poder do Espírito Santo. James Packer, um grande teólogo anglicano reformado, disse que quando ouvia Lloyd Jones pregar, ele começava baixinho e de repente ele subia. Em uns determinados momentos, algo diferente acontecia no sermão. Parece que você se perdia do pregador e a presença do Espírito Santo estava ali. Esse homem pregava e as pessoas diziam que havia um grande poder. Ele foi pastor no sul do país de Gales, e um dia os crentes passam alegres na rua, se dirigindo para a igreja, e passam na porta da casa de uma mulher que é médium, espiritualista, espírita, invocadora de outros espíritos, que a oprimiam, que exigiam coisas dela, e ela vê aqueles crentes felizes, e ela fala, eu vou lá na igreja desse povo. E naquele dia, Lloyd Jones prega na unção do Espírito o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e você podia sentir e perceber a presença de Deus. Isso não é contrário à fé reformada. A fé reformada é doutrinária, é experiencial e prática. E aí, amados amigos e irmãos, ali estava o Espírito Santo de Deus agindo com poder. E aquela mulher, enquanto ouvia a mensagem, foi tomada de convicção de pecado e creu em Jesus pelo poder do Espírito Santo e foi convertida. E nunca mais voltou para aquelas práticas. Se envergonhava muito, dizia Murray na biografia de Lloyd Jones, e era muito piedosa, mas naquele dia ela disse ao pastor, pastor, eu vim aqui a esta igreja e eu sou uma mulher acostumada com o mundo espiritual. Mas os espíritos que eu conhecia, eles trazem tristeza, e eles são pecadores e sujos.
Mas hoje eu entrei aqui, eu senti a presença do Espírito mais poderoso que existe. Mas há uma grande coisa, esse Espírito é um poder puro e santo. Ele é o Santo Espírito de Deus. Crente, você é cheio do Espírito Santo. Você vê o Espírito Santo trazer a palavra ao seu coração para vencer o pecado. Você se alegra em Deus, você adora a Deus. Você se jubila na presença do Senhor por causa da unção do Espírito na sua vida. Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos ser um povo que ora. Se nós queremos esse poder na nossa vida, Deus nos ensinou a orar. A igreja de Atos, para ser cheia do Espírito Santo, passou um tempo em oração. E toda vez na história da igreja que há avivamento, irmãos, o povo ora e a igreja é cheia do Espírito Santo. Lutero, teólogo exímio, irmãos, orava 2 horas por dia. Nos dias difíceis, ele dizia a Melancton, levante-me uma hora mais cedo, e ele orava 3 horas. O lema da sua hermenêutica era orare et labutare, oração e trabalho. Calvino, irmãos, gasta mais tempo nas suas institutas falando acerca da oração do que outros pontos que nós achamos fundamentais para a teologia calvinista. Homens de oração, eles mudaram o mundo, não porque eles tinham e criam no poder do braço da carne, mas porque eles eram fracos e dobravam os seus joelhos e oravam ao Deus eterno, e o Espírito Santo atuava com poder na vida deles. E hoje, sabe o que nós fazemos? Nós falamos desses homens, nós não somos como eles, porque nós não oramos como eles oravam, e não dependemos do Espírito, que eles dependiam. Que o Senhor faça uma revolução na sua vida, que esse ano seja um ano de quebrantamento, que você chegue em casa hoje e caia de joelhos e diga, Deus, eu preciso ser transformado, eu quero ter o meu coração cheio do teu poder, de paixão por Jesus. Chega de ser um crente apático, chega de ser um crente morno, chega de viver empurrando com a barriga. Eu quero ser uma bênção em tuas mãos, Senhor. Me enche do poder do Espírito Santo. Mas a fazer essa oração, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Que Deus mande um reavivamento sobre você. Em nome de Jesus, amém, meu irmão? O Espírito sopre sobre a sua vida e te restaure e te encha e que você seja usado por Ele. Irmão, é um privilégio imenso ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo reavive a sua vida, em nome de Jesus. Amém! Amém. Mas a promessa de reavivamento continua. Nós vimos que é para quem necessita, que é por meio da palavra, que é por meio do Espírito. Mas, em último lugar, a promessa do reavivamento exalta a soberania. A promessa do avivamento exalta a soberania. Versículos 12 a 14. Eu leio o 12, vocês o 13 e 14. Irmãos, leiam com alegria. Estamos chegando ao final. Portanto, profetize e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. 13 e 14, vocês. Deus, amados irmãos, é o grande ator e o grande autor do avivamento. Se você olhar para esses textos aqui, nós vamos ver, irmãos, eu creio que 10 verbos na primeira pessoa do singular. Vamos dar uma olhada comigo aí? Portanto, profetize e diz-lhes, assim diz, outros são na terceira pessoa, referindo-se a Deus. Mas assim diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura, vos farei sair dela, vos trarei à terra de Israel, sabereis que eu sou, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, porém em vós o meu espírito, vos estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, eu fiz,
diz o Senhor. Amados irmãos, o que é que Deus está dizendo? Eu abro a sepultura de vocês, eu tiro vocês do buraco, eu levo vocês para a terra, eu estabeleço vocês lá, eu estou dizendo isso e eu farei o que eu digo. Eu abro a sepultura de vocês, eu tiro vocês de lá, eu estabeleço vocês na terra, vocês saberão que eu digo e quando eu digo, eu falo. Deus está dizendo 10 vezes, só eu posso mandar o reavivamento na sua vida. Isso é maravilhoso, irmão. Porque quando o reavivamento acontece, homem nenhum pode ocupar o lugar do Senhor. Mas Deus é exaltado. Irmãos, há duas cenas maravilhosas na Bíblia. Quando Moisés consagra o tabernáculo no deserto e Salomão consagra o templo. E a Bíblia diz, irmãos, que quando eles fazem tudo conforme está escrito, então vem a nuvem de glória, Shekinah de Deus. E ela entra dentro do templo, e entra dentro do tabernáculo, e nenhum homem podia entrar lá. Nem o sacerdote. Sabe por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando a glória de Deus se manifesta, eu e você temos que estar com a cara no pó, de joelhos, exaltando o Deus soberano. Irmãos, a soberania de Deus é uma das principais doutrinas da fé reformada. E quando Deus intervém sobrenaturalmente numa transformação, numa conversão, na restauração de um lar, no reavivamento de uma igreja, na transformação de uma nação, na mudança de uma vida, toda glória deve ser dada somente a Jesus. É por isso que nós amamos esse princípio, só lhe deu glória. Ô meu irmão, se você se converteu, não é por você, é pela graça de Deus somente. Se a sua família está na bênção, é por causa da bênção de Deus. Se a paz da sua casa, toda a glória seja dada ao Senhor. Se suas filhas, teus filhos estão no caminho de Deus, não é porque você é melhor do que todo mundo, é porque Deus é bom. Mas se você, meu irmão, está enfrentando lutas e dificuldades, caia com a cara no pó e diga, Deus, tu és soberano. Se o Senhor ouvir as minhas orações e fizer o teu milagre na minha vida, quem vai ser exaltado é o Senhor. Traz transformação. Eu não sei qual é a necessidade do seu coração, mas o Senhor sabe. Então hoje, em nome de Jesus, diga, Deus, abra a sepultura, me tire dela, Senhor Deus, me estabeleça. Ó Deus, glorifica o teu nome na minha vida. E quando o Senhor fizer isso, eu direi que foi o Senhor que fez, o Senhor que disse, e o Senhor cumpriu a promessa do Senhor na minha vida. Meu irmão, que Deus restaure a sua vida, que Deus restaure a sua família, que Deus restaure a sua fé, que Deus restaure o seu coração, para que somente Ele seja glorificado na sua vida, desde agora e para sempre. Amém! Deus pode mandar o reavivamento, porque Ele deu o Filho dele na cruz, para pagar os teus pecados e os meus. O maior reavivamento é a conversão. Se você hoje quer o perdão de Deus, crê em Jesus, você será reavivado. E se você quer viver uma vida transbordante de alegria, reconheça a sua necessidade. Diga sim à palavra que ouviu. Clame o mover do Espírito Santo. E glorifique a Deus. E você experimentará um reavivamento espiritual no seu coração. Vamos orar a Deus nessa noite?